Cidade maravilhosa, é claro que estamos falando do Rio de Janeiro. Para saber sobre o charme e as necessidades da cidade maravilhosa, eu recebo aqui com muito carinho o economista Marcelo Sereno, candidato a vereador pelo PT no Rio de Janeiro. Ele que trabalhou, inclusive, na Vale do Rio Doce e tem um currículo extenso aí de prestação de serviço ao PT. Seja bem-vindo, tudo bem, Marcelo? Obrigado, Liliane. Sou candidato a vereador agora no Rio de Janeiro exatamente para fazer valer essa história de serviços prestados ao meu partido. Olha só, então vou começar pelo seu histórico no partido, no PT. Lá você ocupou vários cargos, foi até chefe de gabinete, não é isso? O que mais você fez? Eu tenho uma história longa. Eu fui dirigente da CUT durante toda a década de 90. Na verdade, minha história é até um pouquinho mais antiga. Eu participei do Congresso de Refundação da UNE em 79. Depois fui dirigente nacional do PT. E, em 2002, secretário executivo do gabinete da Benedita da Silva, quando ela foi governadora. E, em 2003, chefe de gabinete do ministro José Dirceu. Voltei depois para a direção nacional e, recentemente, fui candidato a deputado federal. Tive 40 mil votos no estado e 17 mil e alguma coisa na cidade do Rio de Janeiro. O PT, sobretudo no Rio de Janeiro, tem tido uma receptividade muito grande, né? Vide que o Eduardo Paes, que é candidato à reeleição à prefeitura do Rio de Janeiro, tem na sua chapa o vice, um petista, não é isso? Isso, o vice do prefeito Eduardo Paes é o Adilson Pires, que é vereador e líder do governo Eduardo Paes na Câmara dos Vereadores. É o nosso candidato a vice. Foi um reconhecimento do prefeito do prestígio do PT e do papel que a parceria dele com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma tem dado para resultado e tem ajudado muito o governo dele e a cidade do Rio de Janeiro. Sobretudo, quem está passeando aí pelo Rio de Janeiro ou quem, porventura, vai estar no Rio de Janeiro, vai confirmar a minha informação. Virou um canteiro de obras. A cidade do Rio de Janeiro hoje tem, ao mesmo tempo, sendo feita o Porto Maravilha, né, que é a revitalização de toda a área portuária, as obras do Parque Olímpico na Barra da Tijuca, uma obra de BRT, que é um ônibus rápido, né, como em Curitiba, né, com canaleta, com via própria, que liga toda a Zona Oeste, de Santa Cruz até a Barra da Tijuca. E tem mais outros 3 BRTs sendo feitas obras ao mesmo tempo. O Transolímpico, que vai ligar a Salvador Allende, na Barra da Tijuca, a Deodoro. O Trans Carioca, que vai ligar a Ayrton Senna ao aeroporto do Galeão. E está sendo feito o projeto e vai ser feita uma licitação também pelo Transbrasil, que vai de Deodoro, atravessando toda a Avenida Brasil e chegando no centro da cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos ter, com isso, transporte rápido dos principais bairros da cidade para o centro da cidade e para a Barra da Tijuca, que são os 2 principais locais de emprego na cidade do Rio de Janeiro. 35% do emprego na cidade do Rio de Janeiro é no centro e 7% a 8% na Barra da Tijuca. Lugar maravilhoso também. Aliás, tudo, né? Falar do Rio de Janeiro é falar de maravilhas, mas também tem as suas dificuldades. O seu slogan de campanha é "Juntos somos um Rio melhor". Isso. Melhor no quê? Juntos somos um Rio melhor em tudo. O Rio de Janeiro viveu um período muito longo de estagnação da economia, de esvaziamento, de violência, né? Nós éramos conhecidos pela violência, né? Aparecia no Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal da SBT. Nos jornais internacionais? Jornais internacionais falando de violência. Ainda tem violência, mas ela diminuiu muito. E tudo isso só foi possível por conta dessa parceria. Então, quando eu falo juntos somos Rio melhor, significa juntos, o governo federal e a prefeitura, o governo estadual, a prefeitura e o governo federal, o PT e o PMDB. Porque isso fez diferença para a vida dos cariocas. Então, são as UPPs, no Alemão, na Rocinha, em outras comunidades. É o investimento dos BRTs, que todos têm recursos federais. O Rio de Janeiro ter sido escolhido como uma cidade olímpica. Isso só foi possível porque houve um engajamento do governo federal e do governo estadual para isso.
E é toda uma série de investimentos que tem vindo para o Rio de Janeiro por conta das políticas. Aliás, o Estado do Rio dá o exemplo de quando o cidadão é mais importante do que a sigla de um partido. Não é? Verdade. Lá você vê, na prática, o que, na teoria, todos falam de propostas que só são possíveis a realização das propostas se houver esse engajamento, esse comprometimento, porque tudo precisa de dinheiro. Tudo precisa de trâmite político. E lá não tem esse entrave que a gente comprova em outros estados, em outras cidades. Acabou no Rio de Janeiro conseguindo fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Você tem razão, as coisas não estão travadas. A cidade do Rio de Janeiro, agora, nos primeiros 4 meses do ano, investiu quase 3 bilhões de reais e, infelizmente, a União só conseguiu investir 12 bilhões de reais. A cidade do Rio de Janeiro é um canteiro de obras porque há uma vontade na cidade, dos cariocas, né, de que a cidade do Rio de Janeiro volte a ser o que foi uma vez no passado, antes de sair a capital, de ser a cidade que era um ícone no mundo e onde o Brasil tinha o que o Brasil tinha de melhor, né? E eu acho que é possível isso acontecer. E os investimentos que estão sendo feitos na cidade hoje e os investimentos sociais que estão sendo feitos na cidade, só 2 dados para você, Liane. O número de vagas em creche dobrou em 4 anos. Maravilha. De 30 mil para 60 mil. O número de postos de saúde, clínicas da família, aumentou em 50% em 4 anos. Vontade política. Vontade política e capacidade de levantar recursos. O Rio de Janeiro também foi beneficiado pelo crescimento do Brasil, claro, pela descoberta do petróleo e do pré-sal, pelo que está vindo para a cidade, né? Eu tenho um amigo muito carioca que foi para São Paulo trabalhar, voltou para o Rio de Janeiro agora recentemente, e que me fala o seguinte: o Rio de Janeiro é a bola da vez, até os paulistas estão vindo para cá. Opa, me leva para lá também, É saudade. Não, mas a gente fica feliz porque a gente enaltece, né, não é novidade para ninguém, as belezas naturais do Rio de Janeiro, que também ficou ofuscada, elas ficaram ofuscadas por conta das mazelas sociais, né, da questão da violência, que eu quero voltar um pouquinho a elas. As UPPs deram certos? Estão dando certo. É um processo, vamos dizer. Recentemente, teve um problema na UPP do Alemão. Eu acho que vai continuar tendo problemas em vários lugares, porque não é fácil superar o ciclo de violência e esvaziamento econômico, estagnação. Então, vai continuar tendo que se investir muito recurso nisso para que isso funcione. Tem que ter um lado social ao UPP, inclusive isso é uma das prioridades do governo federal e do governo do Estado. E tem um dado, Liliane, que é trágico. Por exemplo, no Complexo do Alemão, 33% da juventude entre 14 e 25 anos de idade está no desalento. Não procura emprego, não tem emprego, não procura emprego e não estuda. Então, tem que se ter políticas de emprego, de formação profissional, de educação e políticas, inclusive, para tirar essa meninada do tráfico e do crime. Isso não é possível sem persistência, sem perseverança, sem continuar apostando que essas políticas podem dar certo. E tem que ter muito investimento social e muito emprego. O Brasil, né, o mundo, testemunhou a coragem, o enfrentamento a esses cartéis e a esse poderio econômico que é o tráfico de droga no Rio de Janeiro. Porque quando a gente fala em comunidade, a gente tem que lembrar que na comunidade existem pessoas, e muitas que não estão comprometidas com esse tipo de negócio, né? Mas, como bem disse o Marcelo Sereno, são vítimas, sim, e são presas fáceis, se não houver a iniciativa do governo em atuar e se instalar nessas comunidades, fazendo o seu papel aí com educação, com saúde, com as necessidades de uma comunidade. Todas essas comunidades, Liliane, têm hoje uma creche, que chama EDI. Todas essas comunidades estão tendo clínicas da família. Todas essas comunidades, todas não, mas algumas delas têm um complexo que chama Escolas do Amanhã e Praça do Conhecimento. No Alemão, por exemplo, tem uma Praça do Conhecimento que tem um teatro, um cinema 3D. Não adianta só enfrentar a questão policial. Isso. Tem que ter políticas sociais e humanas. Políticas de emprego
para resolver a tragédia humana que foi a estagnação e esvaziamento econômico que o Rio de Janeiro sofreu durante tanto tempo. Tanta consciência, com tanta experiência, o que o carioca pode esperar do Marcelo Sereno como vereador? Olha, eu quero ser um vereador da cidade do Rio de Janeiro, né? Um vereador que vai se preocupar em que se dê continuidade a essa parceria, a que essas políticas, tanto na área de saúde, de educação, de transporte, de saneamento, né? Na Zona Oeste, que é uma das regiões mais populosas da cidade do Rio de Janeiro, está sendo um investimento de mais 300 milhões de reais da SEDAI e um investimento também, numa PPP para universalizar o saneamento e a coleta e o tratamento do esgoto sanitário em toda essa região. Vou dar prioridade a que essas coisas deem continuidade e vou querer ser um vereador que vai lutar para que a gente atraia investimentos para a cidade do Rio de Janeiro, para que a gente, na área da indústria de petróleo e gás, porque tem que dar emprego para essa garotada. Vou ser um vereador que vai brigar para que a escola, o ensino fundamental, tenha o seu horário integral, porque para resolver o problema da educação é preciso mais horas de aula, né? Mais carga horária, mas também lazer. O que aconteceu aqui em São Paulo, na prefeitura da Marta Suplicy, dos Céus, que se tinham escolas com lazer, com música. Isso é importante, porque essa nova geração tem que estar preparada para um Rio de Janeiro diferente, para um Brasil diferente, mais rico, e resolver coisas, inclusive, que não podem se repetir. Nós temos, às vezes, oferta de emprego, e por falta de formação, falta de qualificação e falta de educação, nós não conseguimos que essas pessoas arranjem trabalho. E eu vou ser um cara que vai batalhar muito fortemente por isso. E nós vamos torcer por isso, para que juntos somos um Rio melhor, possa ter êxito na sua pessoa, viu, Marcelo Sereno, com tanto desejo de melhora e com tanta consciência do que há pouco vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, do seu desejo, do seu lindo e importante currículo dentro do PT, que conhece... Obrigado, Eliane. Porque não dá para ser candidato querendo aprender, como foi o slogan de alguns aí, né? Tem que ser gente com experiência, com competência, para poder fazer no nosso dia a dia, porque atinge a todos nós, cidadãos comuns, né? A liderança, o comprometimento dos nossos políticos. Então, sucesso é o que a gente pode desejar. Muito obrigado, Eliane.